2 Reis 4. Nós vamos falar sobre a mulher sunamita. E eu vou falar para vocês rapidinho a história dela, porque seria de 8 a 37, é muito grande. Mas é uma mulher abençoada, é uma mulher rica, que não tinha necessidade de nada. A gente pode ver, ela era bem casada, estava tranquilo, mas era uma mulher que cumpria o propósito de Deus na vida dela, pode-se dizer. E ela viu passar o Eliseu, que era um profeta, e sentiu no coração, começou o tiro, põe óculos, mas ela foi e sentiu a necessidade de abençoar aquele homem. E ela foi, deu pão para ele, alimentou. Depois ele passou outra vez e ela chegou para o marido e viu que o profeta precisava de um lugar para repousar. Então ela foi, fez um quartinho para ele, arrumou, deixou tudo certo para ele e para o moço dele estarem pousando e descansando ali na casa deles. Aí, mais na frente, o profeta viu e falou assim, nossa, ela é tão abençoada, falou para o Geazi, que seria o moço, né? Vai até ela e pergunta o que ela quer. Ela tem sido tão boa que eu quero abençoar a vida dela. Mas ele perguntou, ela disse, não, eu não preciso de nada. Mas aí esse Geazi virou e falou, olha, Eliseu, eu vi que ela não tem filhos. Então Eliseu falou assim, então eu chama ela, chamou e falou, olha, eu vou te abençoar e você, daqui a 1 ano, você terá um filho. Ela não estava vendo, ela amava, queria, era o interior dela, queria um filho, mas ela estava bem. Ela falou, não, eu não quero, sabe, não fale isso para mim. Ele, não, daqui a 1 ano você vai ter um filho. Só que esse filho, passado alguns anos, esse menino morreu. Ou seja, uma mulher caridosa, uma mulher que estava bem dentro do contexto familiar dela, dentro da sua sociedade. E como nós, muitas vezes, no nosso casamento, nós estamos bem, está tudo tranquilo, nós temos os preceitos, mas muitas vezes existe alguma coisa, assim, o presente, como o pastor Fabiano até, vou falar novamente, falou, você tem um presente, é a sua família, a sua esposa. E ela recebeu como presente o filho. Mais na frente, esse filho morreu. E aí, muitas vezes, é o amor que morre no nosso casamento. Muitas vezes, é um sonho que morre na nossa vida. Muitas vezes, é um ministério que a gente acha que morreu. Algumas coisas que vêm e matam sonhos, alegrias, dentro do nosso dia a dia, dentro do nosso casamento. E a gente vai ver assim que quando ela se deparou com o filho morto, qual foi a atitude dela? Se a gente for ver, ela foi até o profeta, não quis falar com ninguém, deixou o filho guardado no quartinho do profeta, quis ir, e lá ela se lançou aos pés do profeta e falou, daqui eu não vou sair. Muitas vezes, a gente tem essa palavra na nossa vida e a gente precisa ter algumas atitudes. Dando nosso testemunho pessoal, né, alguns anos atrás, eu e o Silvio estávamos na igreja, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas o Silvio começou a trabalhar, a estudar à noite e foi se afastando da igreja. Logo que eu me converti, uma senhora me ensinou a orar a palavra de Deus. Então eu orava todo dia o Salmo 1 e punha o nome do Silvio. Falou assim, o Silvio não andará na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer será meditar na lei do Senhor dia e noite, e será como árvore frondosa junto ao ribeiro de águas e dará frutos na estação própria. E eu orava, ia para a igreja, tinha um mover na igreja, eu falava, Deus falava no meu coração, e falava, quem quer receber essa oração? Eu olhava para ele, vamos Silvinho, vamos para frente? Ele falava assim, Tânia, se Deus está falando com você, você vai, eu não vou. E ele ficava lá, né, Silvio? Foi uma fase, né? Hoje é ele que me puxa. Glória a Deus por isso. Mas foi uma fase. Estávamos dentro da igreja, estava tudo bem. Eu tinha os 2 filhos que era o nosso sonho. Estávamos com a nossa casa, estava reformando a casa, estava tudo tranquilo. Mas eu queria mais de Deus. Eu poderia ter me acomodado com aquilo que a gente estava vivendo, mas eu sabia que tinha mais.
E aí, eu orando, e um dia, o que eu fiz? Na verdade, as crianças eram pequenas nessa época. Fui numa vigília, eu ia na vigília de mulheres, não sei o que, à noite, eu ia na vigília de mulheres. Grupo, não sei aonde, eu ia. Então, a minha atitude foi nesse momento de buscar mais a Deus. Fui na vigília, estava lá na vigília, de olho fechado. Aí, de repente, veio alguém, bateu em mim, e veio e falou assim: Tânia, eu estou vendo o Salmo 1 na vida do seu marido. E ninguém sabia disso. Era eu e Deus. E ela virou para mim e falou assim: e a partir de hoje, o Senhor está dizendo, marche, vocês dois marcharão juntos. E aí foi o que Deus começou a fazer na nossa vida de família. É uma atitude de busca, de consagração, de jejum, de oração, buscando a Deus e buscando a revelação daquilo que Ele tinha. Aquilo que eu tinha era o Salmo 1. E eu me apeguei como estratégia no Salmo 1. Se a gente for ver na própria palavra de Deus também, quem está aqui está no GR, várias pessoas estão no GR. O que nós estudamos esses dias sobre Josué, que venceu em Jericó e perdeu em Ai, e foi envergonhado numa cidadezinha pequenininha. O que Josué fez? Ficou todo mundo lá desanimado, chorando, triste. Qual foi a atitude de Josué? Aí eu vou ficar triste também, acho que não vai dar, acho que é melhor a gente voltar. Foi o que ele falou até, né? Por que eu passei o Rio Jordão? Porque para ser envergonhado? Ele estava sendo envergonhado. Ou eu deveria ter ficado lá atrás? Vamos voltar, gente, vamos voltar, porque se a gente ganhou uma hora e perdeu outra, então a gente tem que... vamos continuar... desculpa, gente, distraí uma coisa. Então vamos desanimar. Mas aí o que ele fez? Ele começou a jejuar, orar, buscar a presença de Deus. E o Senhor falou o que para ele? Que havia pecado, que havia contaminação no meio deles. E aí eles foram se consertar diante de Deus. Ontem a pastora Adriana deu uma palavra, tem dado palavras toda sexta-feira. São palavras que têm trazido revelação de pecados, muitas vezes geracionais, coisas que têm destruído vida sexual no casamento. São palavras que têm trazido revelação de atitudes, de como agir. Ontem, o título da palavra de sexta-feira foi o leito sem mácula. Foi uma bênção. Mas, muitas vezes, aonde que está a igreja? Né? Onde estão as pessoas que estão com alguma coisa morta dentro da sua vida, morta dentro do seu casamento, morta e desanimados na sua fé, não conseguindo crescer, muitas vezes, em Deus? E a atitude de Josué foi orar, buscar a Deus. A atitude da sunamita foi se jogar aos pés do profeta. No versículo 37, se não me engano, ela fala que de lá ela não vai sair. Ele falou, não vai com o meu moço lá, ele coloca o bordão. Às vezes a gente vai em psicólogos que são uma bênção, mas aí fala, faz assim, faz assado, mas sem a revelação do Espírito Santo. É Deus que pode mudar muitas coisas nas nossas vidas. Todas as coisas do mundo são instrumentos, muitas vezes, usados por Deus para trazer a revelação, para nos capacitar e nos ajudar. É bênção. É muito abençoado todas as coisas. Mas nós precisamos da revelação do poder de Deus, realmente. Né? Da transformação e da revelação da palavra de Deus. O que Jesus falou? Pecais por não conhecer a Escritura e o poder de Deus. Quando estávamos aqui estudando na sexta-feira, ontem, eu confesso que eu fiquei assim, algumas pessoas depois conversaram comigo, e eu fiquei chocada, com pessoas que estão assim, há muito tempo conosco, e com alguma coisa, atitudes que nossa, mas eu não sabia. Eu falei, gente, não sabia? Mas glória a Deus que não sabia, agora sabe. Amém? Porque isso vai mudar o relacionamento, vai quebrar a ação do inimigo dentro do lar, vai impedir, fechar brechas para que o diabo não tenha poder sobre os filhos
E vai mudar a história dessa vida e da geração que está à frente. Porque aquele quem busca, acha. Quem pede, recebe. Quem bate, vai se abrir. Amém? Às vezes, né, as pessoas olham, e eu fui uma dessas, né? Eu olhava e fui na igreja, estava lá na igreja, as crianças pequenas. E eu não sabia como agir como mãe. Eu não sabia agir como mãe. E eu cheguei e vi um dia uma família, uma senhorinha de cabelos brancos, e estavam os netos dela no altar, louvando a Deus. E eu comecei a ficar lá no meu cantinho, eu chorei e falei assim, meu Deus, como faz? Meus pais são separados. Meu sogro e minha sogra são separados. E eu não quero isso para os meus filhos. Eu quero viver uma nova história. Quando eu e o Silvinho nós fomos para Cristo, né? A gente não tinha onde ir domingo, porque a gente tinha antes, né? Domingo, você vai na casa do seu pai, da sua mãe. Lá tem sobremesa, tem aquela bênção, né? Você vê todo mundo. E eu, Silvio, chegava no domingo, a gente não tinha para onde ir, porque a família dele estava destruída e a minha família estava destruída. A gente punha as crianças dentro do carro e saía de carro para comer um doce na doceria do Vale, na época que era na Nelson W. E a gente, até que um dia, o Senhor nos resgatou. E quando eu fui para a igreja, eu vi que era possível ter uma família. E principalmente quando eu vi uma senhora que estava ali, de cabelos brancos, e os netos, os filhos e os netos, no altar louvando a Deus, eu cheguei para ela chorando e falei assim, como faz? Ela levou um susto, eu falei assim, o quê? Eu falei assim, como faz? Como faz? Ela, como faz o quê? Eu chorava. Eu falei assim, como faz para ter uma família assim? Ela falou assim, olha, você ora, busca a Deus, lê a palavra, né? Busque livros, muitos livros cristãos sobre a educação dos seus filhos. Esteja na presença do Senhor, não perca a oportunidade. E glória a Deus, tem se cumprido. Hoje eu vejo a minha família, né, transformada, mas eu não vou dizer que foi fácil, foi uma caminhada. Teve época que eu e o Silvinho, a gente brigava, e eu vim de uma família separada, né? Meus pais separaram. Então, qualquer coisa, minha mãe falava, porque eu vou sumir, eu vou separar, vocês nunca mais vão ver. Então, eu estava lá, eu lembro direitinho do dia que o Silvinho trabalhando, e eu falando assim, eu vou separar. Tudo eu falava eu separar. Até que o Espírito Santo veio e falou, nunca mais fale essa palavra de separação. Então, no dia a dia, na intimidade com Deus, do Espírito Santo, Ele trabalha nos nossos corações e nos ensina. Eu não quis repetir a história da minha família. Eu creio que vocês também querem uma família abençoada e ser exemplo para outras gerações, amém? E o Senhor, nesta noite, hoje orando,